Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana e hoje nós vamos resolver alguns exercícios. Nós vamos começar com esta questão onde foi dada uma função f igual ao módulo de x menos 4. Nós queremos esboçar o gráfico da função e também analisar três limites, que é o limite de f de x quando x tende a 4 pela direita, pela esquerda e simplesmente quando x tende a 4. Vamos começar relembrando a definição de módulo. Então, olha só, módulo de A é igual a se o A é maior ou igual a zero, e é menos A se o A é menor do que zero. Nossa função é uma função modular, então nós precisamos aplicar essa definição. Aqui na função, A é tudo que está aqui dentro do módulo, entre as barras, tá certo? Então, nós vamos aplicar a definição e nós vamos ter o seguinte, ó. F de x vai ser igual a o próprio interior lá do módulo, né? Que é o x menos 4, se x menos 4 é maior ou igual a zero. E menos o que está lá entre as barras, se o que está entre as barras for menor que zero. Agora eu vou melhorar um pouco isso aqui, né? Eu vou tirar esse módulo, que ele é desnecessário, esse parêntese, porque ele é desnecessário. Vou multiplicar esse sinal aqui dentro do parêntese e também vou isolar x aqui nessas condições. E fazendo isso, nós vamos ficar com a seguinte função. Nós vamos ter f de x, eu posso só colocar a igualdade aqui, que é igual a x menos 4. Aqui, quando você isolar o x, você vai ficar com x maior ou igual a 4. Então, x maior ou igual a 4. Aqui embaixo, ó, vai ficar menos x. E menos com menos mais 4. E aqui vai ficar x menor que 4. Então, aqui está a nossa função definida por essas duas sentenças. A primeira sentença é uma função do primeiro grau e a segunda também. Então, os gráficos serão retas. A primeira vai corresponder a uma reta crescente, porque o coeficiente do x é positivo, e a segunda corresponde a uma reta decrescente, porque o coeficiente do x é negativo. Para a gente esboçar o gráfico, como elas são retas, as duas partes, basta a gente utilizar dois pontos. E em todas as duas sentenças, nós iremos utilizar o x igual a 4, aqui na segunda sentença, mesmo não tendo a igualdade aqui para o 4, mesmo o 4 não pertencendo ao domínio da função, mas a gente precisa usar o 4 com aquela ideia de colocar a bolinha aberta. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos chamar a primeira sentença de f1, então, nós vamos ter f1 é igual a x menos 4. E os valores que nós vamos utilizar devem ser contemplados por essa condição. Então, nós vamos começar com x igual a 4. Então, para x igual a 4, você vai calcular o f de x, que é a mesma coisa de y, né? Eu posso simplificar isso aqui e escrever y é igual a x menos 4. Então, quem vai ser o y quando x é igual a 4? Vai ficar 4 menos 4, que é igual a 0. E nós vamos ter ponto A, que vai ser 4 para x e 0 para y. Agora, eu vou escolher um outro valor que esteja dentro dessa condição. Vou escolher o número 5. Então, para x igual a 5, nós teremos y é igual a 5 menos 4, que é igual a 1. E nós temos agora o ponto B, que é igual a 5 para x e 1 para y. Com esses dois pontos, já consigo esboçar a primeira parte do gráfico. Aqui está, nós esboçamos, ó, o para-ordenado 4, 0. E aqui nós temos o para-ordenado 5, 1. E aqui está o gráfico a partir, né, do x igual a 4. Aqui é 1. Agora, vamos encontrar dois pares ordenados para a gente esboçar a segunda parte do gráfico. E lembrando que nós precisamos ter x menor do que 4. Então, pessoal, aqui, ó, nós temos a segunda parte, é o f2 de x igual a menos x mais 4. Nós escolhemos o x igual a 4
encontramos a imagem que ficou 4, 0. Esse par ordenado aqui, ele fica bem em cima do primeiro ponto que a gente já tinha encontrado no primeiro caso. Nessa segunda parte, a bolinha seria aberta, porque aqui nós não temos a igualdade no 4. Mas como já existe um par ordenado do caso anterior, então continua fechado, devido ao par ordenado já existente no gráfico anterior. O outro ponto é o 3, 1. A gente escolheu x igual a 3. Então, fazendo os cálculos, a gente encontrou 3, 1, que é esse ponto D, e aí nós vamos traçar a reta, que é essa aqui, uma reta decrescente. Então, esse aqui é o gráfico correspondente à função f do exercício. Agora, nós podemos observar, pessoal, que por esse gráfico, quando x se aproxima de 4 pela direita, que é a questão do item A, aqui em cima, quando você aproxima pela direita, as imagens vão se aproximando do número 0. Então, o valor do limite aqui será 0. Então, esse primeiro resultado aqui é 0. No segundo caso, quando o x se aproxima de 4 pela esquerda, o gráfico vai continuar se aproximando de 0. Então, nós vamos ter aqui também igual a 0. E o limite de f de x, quando x tender a 4, vai ser igual a 0 também, porque os limites laterais são iguais a 0. E aí a gente conclui a questão. Continuando, nós temos novamente uma função que utiliza o módulo. Nós queremos fazer o esboço do gráfico e calcular os limites propostos. Nós vamos inicialmente trabalhar aqui com a função do numerador e escrever e aplicar a definição de módulo para a gente entender um pouco mais essa função. Então, olha só, nós temos aí, ó, módulo de x menos 3 dividido por x menos 3. Eu vou aplicar a definição, que é a seguinte definição, ó. Módulo de A é igual a se A é maior ou igual a 0 e é menos A se A é menor que 0. A, para mim, é tudo que está entre as barras. No caso aqui é o x menos 3. E ainda vou ter que lembrar de fazer essa divisão. Então, nós vamos ter o seguinte. Nós teremos uma parte que vai ser x menos 3 dividido por x menos 3. Se x menos 3 é maior ou igual a 0. E nós teremos menos x menos 3 dividido pelo x menos 3, se o x menos 3 for menor do que 0. E agora nós precisamos, né, fazer as operações que forem possíveis aqui. Na primeira sentença, você está vendo que vai ficar x menos 3 sobre x menos 3, que é igual a 1. Aqui você precisa isolar o x. Então, isolando o x, você vai ter x maior ou igual a 3. Aqui embaixo, nós vamos ter, eu vou simplificar o x menos 3 com x menos 3, mas temos que lembrar que ainda tem esse 1 aqui, esse negativo, que é menos 1. Então, vai sobrar menos 1 se x é menor que 3, porque nós temos que isolar o x aqui nessa condição. Então, nós vamos ter essa situação. Agora, eu vou olhar novamente aqui em cima, na definição da função, a função f. Eu só trabalhei aqui embaixo com essa parte aqui, ó. Observe aqui em cima na função que essa primeira sentença corresponde a valores diferentes de 3. Ele não quer o 3. Então, eu vou ter que reescrever. Agora, quando eu escrever a função f de x, eu vou ter que eliminar o 3 dessa condição. Porque essa condição aqui é para maior ou igual a 3, mas aqui, ó, nós estamos excluindo 3. Dessa forma, nós teremos a função f resumida dessa maneira, olha só. 1 se o x é maior do que 3, menos 1 se o x é menor do que 3 e 0 se o x é igual a 3. O 0 já estava aqui, ó. Essa primeira sentença se desmembrou nessas duas partes que estão aqui. Agora, nós vamos esboçar o gráfico obedecendo estes valores aqui de domínio.
Então, olha só, pessoal. Eu vou utilizar aqui, em primeiro lugar, x maior que 3, que está aqui. Você sempre utiliza o número que está aqui, ó. Então, para x igual a 3, você vai ter o par ordenado 3, 1, mas ele não faz parte do gráfico. Você vai colocá-lo no gráfico com a bolinha aberta. Você sempre usa esses valores que estão aqui, tá? As extremidades correspondentes a esses intervalos. Então, eu preciso usar o número 3. Aí você vai observar, para x maior que 3, eu vou ter 4, 5, 6, assim por diante, e todas as imagens serão iguais a 1. Então, você vai ter uma reta constante, que é essa que está desenhada aqui, certo? Agora, para x menor que 3, novamente, você precisa olhar qual é o par ordenado 3. 3 com x igual a 3. E você vai ver que o par ordenado é 3 menos 1, que está aqui embaixo, ó, com a bolinha aberta também, porque nós não temos a igualdade aqui no x igual a 3. Então, bota a bolinha aberta, ok? E por último, a terceira condição, ó, que é o x igual a 3. Aí você vai lá e vai ter apenas um par ordenado, que nesse caso é o 3, 0, que ele está aqui, ó, com a bolinha fechada, certo? Então, o gráfico da função vai ser esse que está esboçado aqui, né? Onde nós temos, deixa eu colocar aqui de laranja novamente, ó, uma bolinha aberta, outra bolinha aberta, aqui uma bolinha fechada, e essas duas retas aí paralelas com o eixo X, aqui no menos 1, ó, para todo x menor do que o 3, você vai ter o y igual a menos 1. Agora vamos falar dos limites. Olha só, quando x tende a 3 pela direita, as suas imagens estão sempre lá, ó, no número 1. Então, o primeiro limite aqui vai ser igual a 1. O segundo limite é quando o x tende a 3 pela esquerda. Então, você está se aproximando do 3 por valores menores do que 3. E as imagens estão aqui, ó, no menos 1. Então, aqui você vai ter menos 1. E o limite de f de x quando o x tende a 3, ele não existe, porque os limites laterais são diferentes. Então, isso aqui você vai concluir que não existe. E assim a gente termina nossas questões aí de esboço de gráfico e cálculo de limite envolvendo funções com módulo.